Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje, quarta-feira de cinza, a Santa Liturgia nos lembra que é preciso fazer penitência, fazer caridade. Por isso, hoje, a Igreja nos traz essa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, do 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estais no céu. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê no lugar oculto, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuais, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus diz, guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens. Aqui o Senhor ele nos alerta a não querermos aparecer no sentido oculto do nosso coração. Não é que nós não venhamos a aparecer no sentido verdadeiro também oculto do nosso coração. Por exemplo, quando nós estamos exercendo a nossa missão de profeta, de missionário, de pregador, de celebrante, não tem como não estar diante do povo. Mas como está o nosso coração? O nosso coração está cheio de vanglória, de vaidade? Buscamos prazer nessas coisas meramente carnal e humano? Ou será que o nosso coração ele está ali orante, contrito, reconhecendo que a grande bondade de Deus e a sua infinita misericórdia, mesmo sem merecermos, nos deu tão grande e sublime missão de estarmos ali sendo porta-voz dele mesmo. Que a nossa ação para Deus seja uma ação na humildade de coração. Lembremos que Caim e Abel, ambos ofereceram e fizeram ali a sua homenagem diante de Deus. Ambos deram dos frutos do seu trabalho, mas Deus viu que a oferta de Caim foi uma oferta, embora aparentemente fizesse a mesma coisa que Abel, mas lá no profundo do coração, Caim não queria dar. Caim não ofertou, Caim não deu. Caim meramente estava ali cumprindo um dever, uma obrigação, e ali diante dos que ofertava,
ele queria mostrar que também ofertou para o povo, para o mundo, e não para Deus. Meus queridos irmãos, a nossa ação, embora ela seja externa, visível, há também uma ação que deve segui-la, interna, invisível. E essa ação interna, invisível, é o que conta. Não que as nossas ações externas, de estender a mão, de ajudar aquele que precisa, não seja algo válido. É válido sim. Mas muitas vezes eu faço até mesmo uma caridade, e aquela caridade ela se estendeu somente àquele que precisava dela, mas não chegou ao coração de Deus. Porque embora muitas vezes a gente tenha feito por vaidade, para aparecer, como diz aqui a palavra, pessoas que gostam de fazer para serem louvados e vistos pelos homens, aquele que estava precisando daquela ajuda, daquela caridade, ele foi socorrido. Ele recebeu, de certa forma, aquilo que naquele momento estava precisando. Mas minha situação diante de Deus, ela não ficou assim tão bem vista, se assim podemos dizer, colocar dessa forma. Ou seja, Deus não viu com bons olhos, assim como não viu a oferta de Caim. Porque, meus irmãos, não é meramente o que aparenta, o que se apresenta ser, mas realmente o que é encontrado no íntimo do coração de cada um de nós. Por isso que os nossos trabalhos para Deus têm que ser feito um trabalho para Deus, consequentemente para o outro, ou seja, primeiro para Deus. E a consequência é que vai se estender ao outro. Eu vou fazer uma caridade a um pobre, eu vou fazer para Deus. Consequentemente, fazendo por amor a Deus, por temor a Deus, porque aquilo agrada o coração do meu Deus, consequentemente, aquele vai receber também essa graça, esse bem-estar que aquela caridade, aquela ajuda, aquela ação vai oferecer. Então, meus irmãos, o nosso compromisso é com o céu, nosso compromisso é com Deus. Então, primeiramente Deus, nós devemos nos preocupar com Ele, pautar a nossa vida e as nossas ações por Ele. Consequentemente, ela vai se externizar, ela vai chegar a um ou a outro da forma correta. Assim como diz a palavra, a palavra ela vem nos ensinando aqui, quando, pois, dar esmola, não toque as trombetas. Que trombetas são essas? É o nosso vangloriar-se. Nós damos alguma ajuda e saímos dizendo que demos, que fizemos. E a palavra vem dizer que nem a mão esquerda ela saiba o que fez essa direita. Ou seja, nem o membro que está mais próximo de mim precisa ficar sabendo. Deus importa saber, e aquela pessoa que recebeu, porque não tem como não saber, mas importa Deus. Isso é o que deve pautar e conduzir a nossa ação. Deus sabendo basta, somente Deus saber. Se consequentemente vazou, se assim podemos colocar, se veio alguém saber, mas não fui eu que provoquei, não fui eu que quis, não fui eu que propaguei, fica em paz, fica tranquilo. Porque Deus sondou teu coração e viu que você não buscou com aquela ação de caridade se vangloriasse ou se promovesse. Então ele vem dizer, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas unicamente por um motivo, não para orar a Deus, não para glorificar a Deus, mas a palavra vem dizer unicamente para serem vistos pelos homens. E eis onde está aí a perdição, quando aquela vaidade, a sede da popularidade, de sermos aclamados pelo povo, entra no coração do homem, ele faz até mesmo do sagrado um trampolim ou um palco, para que ele apareça. E como João Batista nos ensina, nesses momentos em que o coração quer se envaidecer, João Batista disse, é preciso que ele cresça
e que eu diminua. E quando Jesus passa, ele diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Sigam ele. É por ele que aqui eu estou. É por ele que eu segurei vocês até agora. Agora vocês vão seguir ele. Meus queridos irmãos, essa é a nossa missão. Não trazer discípulos para nós, mas para Cristo. E apontar para o Cristo. Eis o Cristo, eis o Senhor, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. É como aqueles homens da Samaria, quando a mulher vai que anuncia que eles vêm, que tem uma experiência também com Cristo, eles vão e dizem à mulher: mulher, não é mais por conta de tua palavra, mas é porque a gente veio, a gente viu, comprovou e experimentou. Então, essa é a nossa missão. Apontar para Cristo, levar o Cristo, e uma vez a pessoa fazendo a experiência do Cristo, ela vai dizer: obrigado, missionário, porque você me levou ao Cristo, porque o importante é o Cristo. Nós somos uma seta, nós somos aqueles que através da palavra conduzimos àquele que tudo pode. Essa é a nossa missão. Então, meus queridos irmãos, Jesus vem nos dizer que em nada façamos para querer a glória desse mundo, porque a glória desse mundo é como a Eva, que numa bela manhã está ali viçosa, verdejante, mas logo à tarde, quando o sol desponta, ela seca e sua flor cai, ou seja, a glória desse mundo é passageira. O Senhor, Ele quer para nós uma glória muito mais elevada, muito mais duradoura, porque é eterna, do que esta, que é passageira. O Senhor, Ele quer que a gente tenha em foco a eternidade, tenha um olhar para o céu, como dizia o apóstolo Paulo, e como tão bem falou desta palavra na sua última pregação aqui na terra, que continua pregando no céu. O saudoso Padre Léo, quando pregava assim, dizendo essa passagem lá do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo dizia: buscai as coisas do alto. Então, buscai as coisas do alto. É as coisas do alto que interessam, não as daqui da terra. Aqui é uma passagem. Então, buscar a glória de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar o céu. Não vamos querer enraizar aqui nesse mundo. Não vamos querer pensar que a nossa vida é aqui para sempre. Não, é uma passagem. E também nos ensinou o Pai Seráfico São Francisco, que aqui era uma passagem onde ele não quis casas construídas, casas duradouras, onde ele vivia em choças, cabanas, e dizia: sou peregrino, sou apenas um passageiro neste mundo. Meus queridos irmãos, que a nossa missão seja levada assim, com humildade, buscando sempre a glória de Cristo, buscando sempre que todas as nossas ações glorifiquem o Senhor. Não venhamos nos vangloriar, nem tocar trombeta, querer que o mundo veja de alguma forma, com única intenção no nosso coração de que o mundo vendo a gente seja ali louvado, a gente seja agradecido, a gente seja ali aclamado. Não. Que as nossas ações sejam primeiramente para Deus. Tudo o que fizermos, façamos por amor a Cristo, por Ele, por amor a Ele. E assim como dizia São Francisco, possamos nós buscar fazer diferente daquilo que Ele comprovou. O amor não é amado, assim dizia ele, que nós possamos, com as nossas ações, amar o amado, amar o amor. O amor não é amado, mas nós, como missionários, como evangelizados e evangelizadores, nós somos chamados a amar o amado, amar o amor e distribuir este amor que é de Deus, que foi derramado no meio do seu coração, tem que transbordar do nosso aos nossos irmãos. Essa é a missão da Igreja e essa é a missão de todo cristão batizado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã,
Aqui foi mais uma reflexão no canal, nesse dia de hoje. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.